Capítulo 6. Direito e Estado. Forma do direito e forma do Estado. A teoria da construção escalonada da ordem jurídica apreende o direito no seu movimento, no processo, constantemente a renovar-se, da sua autocriação. É uma teoria dinâmica do direito, em contraposição a uma teoria estática do direito que procura conceber este apenas como uma ordem já criada, a sua validade, o seu domínio de validade, etc., sem ter em conta a sua criação. No centro dos problemas de uma dinâmica jurídica, situa-se a questão dos diferentes métodos de produção jurídica ou das formas do direito. Se olharmos aquelas normas jurídicas que constituem a parte principal de uma ordem jurídica, aquelas, a saber, que ligam a uma determinada conduta humana um ato coercitivo como sanção, e se reconhecermos que um indivíduo é juridicamente obrigado a uma determinada conduta pelo fato de a conduta oposta ser tornada pressuposto de uma sanção, poderemos distinguir dois tipos de normas jurídicas que estatuem obrigações: aquelas em cuja criação participa o indivíduo que vai ser obrigado e aquelas que são criadas sem a sua coparticipação. O princípio que subjaz a esta distinção é o princípio da liberdade no sentido de autodeterminação. A questão decisiva, do ponto de vista do indivíduo subordinado às normas, é se a vinculação se opera com a sua vontade ou sem a sua vontade, eventualmente mesmo contra a sua vontade. E aquela diferença que se costuma caracterizar como a oposição entre autonomia e heteronomia, e que a teoria jurídica costuma verificar essencialmente no domínio do direito do Estado. Aqui, ela aparece como diferença entre democracia e autocracia, ou república e monarquia. E é também neste domínio que ela fornece a divisão usual das formas do Estado. Simplesmente, aquilo que se concebe como forma do Estado é apenas um caso especial da forma do direito em geral. É a forma do direito, isto é, o método de criação jurídica no escalão mais elevado da ordem jurídica, ou seja, no domínio da Constituição. Com o conceito de forma do Estado, caracteriza-se o método de produção de normas gerais regulado pela Constituição. Se por forma do Estado se entende apenas a Constituição como forma da legiferação, isto é, da produção de normas jurídicas gerais, e se assim se identifica no conceito de forma do Estado, o Estado com a Constituição como forma da produção de normas jurídicas gerais, o que se faz é seguir a concepção usual do direito, que o considera apenas como um sistema de normas gerais, sem se dar conta de que também a individualização das normas jurídicas gerais, o trânsito da norma jurídica geral para a norma individual, tem de conter-se nos quadros da ordem jurídica. A identificação da forma do Estado com a Constituição corresponde ao preconceito do direito reduzido à lei. Mas o certo é que o problema da forma do Estado, como questão relativa ao método da criação do direito, não só se apresenta ao nível da Constituição e, portanto, não só se levanta relativamente à atividade legislativa, como também se põe a todos os níveis da criação jurídica, e especialmente com referência aos diversos casos de fixação de normas individuais, atos administrativos, decisões dos tribunais, negócios jurídicos. Direito público e privado. Como exemplo particularmente característico da sistemática da moderna ciência do direito, referiremos a fundamental distinção entre o direito público e privado, que já acima foi várias vezes mencionada. Como se sabe, até hoje se não conseguiu alcançar uma determinação completamente satisfatória desta distinção. Segundo a concepção dominante, trata-se de uma repartição das relações jurídicas. Assim, o direito privado representa uma relação entre sujeitos em posição de igualdade, sujeitos que têm juridicamente o mesmo valor, e o direito público, uma relação entre o sujeito supraordenado e um sujeito subordinado, entre dois sujeitos, portanto, dos quais um tem em face do outro um valor jurídico superior. A relação típica de direito público é a que existe entre Estado e o súdito. Também se costumam designar as relações jurídicas de direito privado como relações jurídicas to court, como relações de direito no sentido próprio e estrito da palavra, para lhes contrapor as relações de direito público como relações de poder ou de domínio. Assim, em geral, a distinção entre direito privado e público tem tendência para assumir o significado de uma oposição entre direito e poder, não jurídico ou semijurídico, e especialmente de um contraste entre direito e Estado.
Se, porém, se investiga mais de perto em que consiste propriamente o maior valor atribuído a certos sujeitos, a sua supraordenação em relação aos outros, verifica-se que se trata de uma distinção entre fatos de produção jurídica, e a diferença decisiva é a mesma que subjaz à classificação das formas do Estado. O maior valor que advém ao Estado, isto é, aos seus órgãos em relação aos súditos, consiste em que a ordem jurídica confere aos indivíduos qualificados como órgãos do Estado, ou, pelo menos a certos de entre eles, os chamados órgãos da autoridade pública, a faculdade de obrigar os súditos, através de uma manifestação unilateral de vontade, comando. Exemplo típico de uma relação de direito público é o comando ou ordem administrativa, uma norma individual posta pelo órgão administrativo, através da qual o destinatário da norma é juridicamente obrigado a uma conduta conforme aquele comando. Em contraposição, apresenta-se como típica relação de direito privado o negócio jurídico, especialmente o contrato, quer dizer, a norma individual criada pelo contrato, através da qual as partes contratantes são juridicamente vinculadas a uma conduta recíproca. Enquanto aqui os sujeitos que hão de ser vinculados participam na criação da norma vinculante, nisto reside precisamente a essência da produção contratual do direito, o sujeito que vai ser obrigado não tem, relativamente ao comando administrativo de direito público, qualquer espécie de participação na criação da norma vinculante, e o caso típico de uma criação normativa autocrática, ao passo que o contrato de direito privado representa um método de criação jurídica pronunciadamente democrático. Por isso, pois, já também a antiga teoria designava a esfera jurídico-negocial como a esfera da autonomia privada. O caráter ideológico do dualismo de direito público e direito privado. Se concebermos a distinção decisiva entre direito público e privado como distinção de dois métodos de criação do direito, se reconhecermos nos chamados atos públicos do Estado aqueles mesmos atos jurídicos que nos aparecem nos negócios jurídicos privados, sobretudo se nos dermos conta de que os atos que formam o fato produtor do direito apenas são, em ambos os casos, o prolongamento do processo da chamada formação da vontade estadual, e que, precisamente como no comando da autoridade, também no negócio jurídico privado, apenas se realiza a individualização de uma norma geral, acolá de uma lei administrativa, aqui do Código Civil. Então, não se nos afigurará de forma alguma paradoxal que a teoria pura do direito, do seu ponto de vista universalista, sempre dirigido ao todo da ordem jurídica como sendo a chamada vontade do Estado, veja também no negócio jurídico privado, tal como no comando da autoridade, um ato do Estado, quer dizer, um fato de produção jurídica atribuível à unidade da ordem jurídica. Por esta forma, a teoria pura do direito relativiza a oposição, tornada absoluta pela ciência jurídica tradicional, entre direito privado e direito público, transforma-a de uma oposição extra-sistemática, quer dizer, de uma distinção entre direito e não direito, entre direito e Estado, numa distinção intrasistemática, e precisamente porque, desse modo, também decompõe e destrói a ideologia que está ligada à absolutização da oposição em causa, comprova o seu caráter de ciência, representando-nos, na verdade, a oposição entre direito público e privado como a oposição absoluta entre poder e direito, ou pelo menos entre poder do Estado e direito, cria-se a ideia de que no domínio do direito público, especialmente no do direito constitucional e administrativo, que tem especial importância política, o princípio da legalidade não vale com o mesmo sentido e com a mesma intensidade que no domínio do direito privado, que se considera, por assim dizer, o domínio propriamente jurídico. Acolá domina diferentemente do que sucede aqui, não tanto o direito estrito, mas antes o interesse do Estado, o bem público. E este deve ser realizado em todas as circunstâncias. Por isso, a relação entre norma geral e órgão de execução seria no domínio do direito público, diferente da que se verifica no direito privado. Não como neste último caso, aplicação vinculada das leis a casos concretos, mas realização livre do fim do Estado tão somente delimitada pelos quadros da lei e em caso de necessidade, isto é, no caso do chamado estado de necessidade do Estado, mesmo contra a lei.
Uma análise crítica mostra, no entanto, que esta distinção não tem qualquer fundamento no direito positivo, pelo menos na medida em que não se limita a afirmar que a atividade dos órgãos legislativos, governativos e administrativos é, em geral, vinculada pelas leis num grau menor do que a atividade dos tribunais, que a estes é, pelo direito positivo, quase sempre conferida uma menor margem de livre apreciação do que aquele, mas pretende significar algo mais. Esta doutrina de uma essencial distinção entre direito público e privado enreda-se, além disso, na contradição de afirmar a liberdade perante o direito, que reclama para o domínio do direito público, enquanto domínio da vida do Estado, como princípio de direito, como a característica específica do direito público. Eis porque ela somente poderia falar, quando muito, de dois domínios jurídicos configurados por maneira tecnicamente diversa, mas não de uma oposição essencial, absoluta, entre Estado e direito. Este dualismo, de todo logicamente insustentável, não tem, porém, qualquer caráter teorético, mas apenas caráter ideológico. Desenvolvido pela doutrina constitucional, pretende garantir ao governo e ao aparelho administrativo que lhe está subordinado uma liberdade, desvinculação, como que deduzida da natureza das coisas. Uma liberdade não em face do direito, que seria afinal impossível, mas em face da lei, em face das normas gerais criadas pela representação popular ou com a cooperação essencial dessa representação. E o sentido de tal doutrina traduz-se não só em declarar que uma vinculação grande dos órgãos governamentais e administrativos contrariaria a essência da sua função, mas também em declarar tal vinculação como eventualmente superável nos casos em que ela, apesar de tudo, exista. E esta tendência pode ser constatada, a propósito da opinião habitual entre o governo e o parlamento, não só nas monarquias constitucionais, como também nas repúblicas democráticas. Por outro lado, a absolutização do contraste entre direito público e privado cria também a impressão de que só o domínio do direito público, ou seja, sobretudo o direito constitucional e administrativo, seria o setor de dominação política e que esta estaria excluída do domínio do direito privado. Já no outro ponto, mostramos que toda esta oposição entre político e privado não existe no domínio do direito subjetivo, que os direitos privados são direitos políticos no mesmo sentido em que o são aqueles que assim costumam ser designados, porque uns e outros, se bem que por forma diferente, detêm uma coparticipação da chamada formação da vontade estadual, ou seja, afinal, na dominação política. Por meio da distinção de princípio entre uma esfera pública, ou seja, política, e uma esfera privada, quer dizer, apolítica, pretende evitar-se o reconhecimento de que o direito privado, criado pela via jurídica negocial do contrato, não é menos palco de atuação da dominação política do que o direito público, criado pela legislação e pela administração. Somente aquilo que se chama direito privado, o complexo de normas em cujo centro se encontra a instituição da chamada propriedade privada, é visto sob o aspecto da função que esta parte da ordem jurídica tem no contexto do todo jurídico, uma forma de produção de normas jurídicas individuais adequadas ao sistema econômico capitalista. Ela corresponde ao princípio da autodeterminação e tem, neste sentido, caráter democrático. Porém, ao nível da produção de direito geral, este sistema econômico tanto pode ter caráter democrático como autocrático. Os mais importantes estados capitalistas do nosso tempo têm, na verdade, constituições democráticas, mas o Instituto da Propriedade Privada é uma produção de normas jurídicas individuais, baseada no princípio da autodeterminação. Os mais importantes estados capitalistas do nosso tempo têm, na verdade, constituições democráticas, mas o Instituto da Propriedade Privada e uma produção de normas jurídicas individuais baseada no princípio da autodeterminação também são possíveis nas monarquias absolutas e têm de fato existido nelas. Dentro da ordem jurídica de um sistema econômico socialista, na medida em que este só permite a propriedade coletiva, pode a produção de normas jurídicas individuais ter caráter autocrático, enquanto no lugar do contrato de direito privado surge o ato administrativo de direito público. Mas também este sistema é compatível tanto com uma produção democrática como com uma produção autocrática de normas jurídicas gerais, quer dizer, tanto com uma constituição democrática como com uma constituição autocrática do Estado.
A falta de penetração na construção escalonada do direito impediu também o reconhecimento de que nos diferentes escalões de uma e mesma ordem jurídica podem ter aplicação diferentes normas de produção jurídica, de que uma produção democrática de normas jurídicas gerais pode estar ligada a uma produção autocrática das normas jurídicas individuais e, inversamente, uma produção autocrática das normas jurídicas gerais pode estar ligada a uma produção democrática das normas jurídicas individuais. O dualismo tradicional de Estado e Direito. Na oposição aceite pela teoria jurídica tradicional entre direito público e privado, ressalta já com a maior clareza o forte dualismo que domina a moderna ciência do direito e, como consequência, todo o nosso pensamento social, o dualismo de Estado e direito. Quando a teoria tradicional do direito e do Estado contrapõe o Estado ao direito como uma entidade diferente deste, e apesar disso o afirma como uma entidade jurídica, ela estrutura esta sua ideia considerando o Estado como sujeito de deveres jurídicos e direitos, quer dizer, como pessoa, atribuindo-lhe ao mesmo tempo uma existência independente da ordem jurídica. Assim como a teoria do direito privado pressupõe originariamente que a personalidade jurídica do indivíduo precede lógica e cronologicamente o direito objetivo, isso é, a ordem jurídica, assim também a teoria do Estado pressupõe que o Estado, enquanto unidade coletiva que aparece como sujeito de uma vontade e de uma atuação, é independente do direito e até pré-existente ao mesmo. Mas o Estado cumpre a sua missão histórica, ensina-se, criando o direito. O seu direito à ordem jurídica objetiva para depois se submeter ele próprio a ela, quer dizer, para se obrigar a se atribuir direitos através do seu próprio direito. Assim, o Estado é, como entidade metajurídica, como uma espécie de poderoso macroantropos ou organismo social, pressuposto do direito, e, ao mesmo tempo, sujeito jurídico que pressupõe o direito porque lhe está submetido. É por ele obrigado e deve receber direitos. E a teoria da bilateralidade e autovinculação do Estado, que apesar das patentes contradições que repetidamente lhe são assacadas, se afirma contra todas as objeções com uma tenacidade sem exemplo. A função ideológica do dualismo de Estado e Direito. A doutrina tradicional do Estado e do Direito não pode renunciar a esta teoria, não pode passar sem o dualismo de Estado e Direito que nela se manifesta. Na verdade, este desempenha uma função ideológica de importância extraordinária, que não pode ser superestimada. O Estado deve ser representado como uma pessoa diferente do direito, para que o direito possa justificar o Estado, que cria este direito e se lhe submete. E o direito só pode justificar o Estado quando é pressuposto como uma ordem essencialmente diferente do Estado, oposta à sua originária natureza, o poder, e por isso mesmo, reta ou justa em um qualquer sentido. Assim, o Estado é transformado de um simples fato de poder em estado de direito, que se justifica pelo fato de fazer o direito. Do mesmo passo que uma legitimação metafísico-religiosa do Estado se torna ineficaz, impõe-se a necessidade de esta teoria do Estado de Direito se transformar na única possível justificação do Estado. Esta teoria torna o Estado objeto do conhecimento jurídico, a saber, a teoria do Estado, na medida em que o afirma como pessoa jurídica e, ao mesmo tempo e contraditoriamente, acentua com todo o seu vigor que o Estado, porque enquanto poder e, portanto, algo de essencialmente diverso ao direito, não pode ser concebido juridicamente. Esta contradição, porém, não lhe faz a menor moça. Aliás, as contradições em que necessariamente as teorias ideológicas se enredam não significam, para elas, qualquer obstáculo sério. Com efeito, as ideologias não visam propriamente o aprofundamento do conhecimento, mas a determinação da vontade. Aqui não se trata tanto de apreender a essência do Estado como antes de fortalecer a sua autoridade. A identidade do Estado e do direito. O Estado como ordem jurídica. Um conhecimento do Estado isento de elementos ideológicos e, portanto, liberto de toda metafísica e de toda mística, não pode apreender a sua essência de outro modo que não seja concebendo esta figura social, tal como já se tem feito nas indagações precedentes, como uma ordem de conduta humana.
É usual caracterizar-se o Estado como uma organização política. Com isso, porém, apenas se exprime que o Estado é uma ordem de coação. Com efeito, o elemento político específico desta organização consiste na coação exercida de indivíduo a indivíduo e regulada por essa ordem, nos atos de coação que essa ordem estatue. São-no precisamente aqueles atos de coação que a ordem jurídica liga aos pressupostos por ela definidos. Como organização política, o Estado é uma ordem jurídica, mas nem toda ordem jurídica é um Estado. Nem a ordem jurídica pré-estadual da sociedade primitiva, nem a ordem jurídica internacional supraestatal ou interestatal representam um Estado. Para ser um Estado, a ordem jurídica necessita de ter o caráter de uma organização no sentido estrito da palavra, quer dizer, tem de instituir órgãos funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho para a criação e aplicação das normas que a formam. Tem de apresentar um certo grau de centralização. O Estado é uma ordem jurídica relativamente centralizada. Através dessa centralização, a ordem jurídica estadual distingue-se da primitiva ordem pré-estadual e da ordem supraestadual ou interestadual do direito internacional geral. Nestas, quer na primeira, quer na segunda, as normas jurídicas gerais não são produzidas por um órgão legislativo central, mas pela via consuetudinária, o que significa que o processo de criação jurídica geral é descentralizado. Nem a ordem jurídica pré-estatal, nem a ordem jurídica supra- ou interestadual instituem tribunais que sejam competentes para aplicar as normas gerais aos casos concretos, mas conferem poder aos próprios súditos da ordem jurídica para desempenharem esta função, e especialmente para executarem as sanções estatuídas pela ordem jurídica pela via da autodefesa. São os membros da família do assassinado que, segundo o direito primitivo, exercem a vingança de sangue contra o assassino e contra os membros da sua família, isto é, são aqueles que têm competência para executar a pena primitiva. É o próprio credor que é autorizado a lançar as mãos sobre o devedor remisso para se satisfazer, por exemplo, através da penhora, esta forma primitiva da execução civil. O governo de cada Estado que, segundo o direito internacional geral, tem poder para recorrer à guerra ou às represálias, sanções do direito internacional contra o Estado ofensor do direito, ou seja, contra os súditos do Estado cujo governo violou o direito. Na verdade, tanto no caso do direito pré-estadual como no caso do direito supra- ou interestadual, os indivíduos que o criam consuetudinariamente, que o aplicam e que executam as sanções por ele estatuídas, são órgãos jurídicos e, como tais, órgãos da comunidade jurídica. Não são, porém, órgãos centrais, funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho como o governo, o órgão legislativo e os tribunais, instituídos pela ordem jurídica estadual. A ordem jurídica da sociedade primitiva, bem como a ordem jurídica internacional geral, são ordens coercivas, completamente descentralizadas e, precisamente por isso, não são Estado. Se o Estado é concebido como uma comunidade social, esta comunidade apenas pode, como já acima se expôs, ser constituída por uma ordem normativa. E, visto que uma comunidade apenas pode ser constituída por uma tal ordem normativa, sim, identifica-se mesmo com esta ordem. A ordem normativa que constitui o Estado apenas pode ser a ordem de coerção relativamente centralizada que nós verificamos ser a ordem jurídica estadual. Como comunidade social, o Estado, de acordo com a teoria tradicional do Estado, compõe-se de 3 elementos: a população, o território e o poder, que é exercido por um governo estadual independente. Todos estes 3 elementos só podem ser definidos juridicamente, isto é, eles apenas podem ser apreendidos como vigência e domínio de vigência, validade, de uma ordem jurídica. A população é constituída pelos indivíduos que pertencem a um Estado. Se pergunta por que é que um indivíduo, conjuntamente com outros indivíduos, pertence a um determinado Estado, não poderemos encontrar outro critério para a resposta que não seja o de que ele está, conjuntamente com os outros, submetido a uma determinada ordem coercitiva relativamente centralizada. Todas as tentativas para encontrar um outro vínculo que reúna, transforme numa unidade indivíduos de línguas, raças, religiões e concepções de vida possivelmente diferentes, separados por oposição de classe e numerosos outros conflitos de interesse, falham necessariamente. Especialmente,
Não é possível mostrar qualquer espécie de interação anímica, espiritual, que, independentemente daquele vínculo, reúna todos os indivíduos pertencentes a um estado por força a que eles possam ser distinguidos de outros indivíduos pertencentes a outro estado e entre si ligados por uma interação análoga, como se estes e aqueles formassem grupos separados. Não pode negar-se que não existe uma tal interação que ligue todos os indivíduos que pertencem a um determinado estado e só esses. E também não pode ser negado, se olha a uma interação real, que indivíduos pertencentes a estados diferentes podem estar mais fortemente ligados entre si do que indivíduos pertencentes ao mesmo estado. Na verdade, eles apenas juridicamente pertencem a este estado. É verdade que eles podem, como só dizer-se, encontrar-se também espiritualmente ligados com o seu estado. Podem amá-lo, podem mesmo deificá-lo, estar prontos a morrer por ele. Mas o certo é que lhe pertencem mesmo quando tal não suceda, mesmo que o odeiem, que o atraiçoem, ou que lhe seja completamente indiferente. A questão de saber se um indivíduo pertence a determinado estado não é uma questão psicológica, mas uma questão jurídica. A unidade dos indivíduos que formam a população de um estado em nada mais pode ver-se do que no fato de que uma e a mesma ordem jurídica vigora para estes indivíduos, de que a sua conduta é regulada por uma e a mesma ordem jurídica. A população do estado é o domínio pessoal de vigência da ordem jurídica estadual. O território do estado é um espaço rigorosamente delimitado. Não é um pedaço exatamente limitado da superfície do globo, mas um espaço tridimensional, ao qual pertence o subsolo por baixo e o espaço aéreo por cima da região compreendida dentro das chamadas fronteiras do estado. É patente que a unidade desse espaço não é uma unidade natural, geograficamente definida. A um e mesmo espaço estadual podem pertencer territórios que estejam separados pelo mar, o qual não constitui domínio de um só estado, ou pelo território de um outro estado. Nenhum conhecimento naturalístico, mas só um conhecimento jurídico pode dar resposta à questão de saber segundo que critérios se determinam os limites ou fronteiras do espaço estadual, o que é que constitui a sua unidade. O chamado território do Estado apenas pode ser definido como domínio espacial de vigência de uma ordem jurídica estadual. Um caso especial dentro da questão do domínio espacial de vigência das normas que formam a ordem estadual é o da natureza daquelas figuras jurídicas que resultam de uma organização territorial do Estado, compreendendo os problemas da centralização e descentralização. O do ponto de vista sob o qual podem ser compreendidos a descentralização administrativa, os organismos dotados de autonomia administrativa, os municípios, os fragmentos do Estado, etc. Mas, particularmente ainda, todas as formas de associação de Estado. De resto, a doutrina tradicional do Estado esquece que este não tem só uma existência espacial, mas também tem uma existência temporal, que, se o espaço é considerado como um elemento do Estado, também o tempo deve ser, que a existência do Estado, assim como é limitada no espaço, também é o no tempo, pois os Estados podem surgir e desaparecer. E assim como a existência do Estado no espaço é o domínio espacial de vigência da ordem jurídica estadual, assim a existência temporal do Estado é o domínio temporal da vigência da mesma ordem jurídica. E, tal como a questão dos limites espaciais do Estado, também a questão dos seus limites temporais, isto é, a questão de saber quando um Estado começa e quando cessa de existir, é uma questão jurídica, e não uma questão a que um conhecimento versando sobre a realidade natural possa dar resposta. É, como mais tarde veremos, o direito internacional geral que determina o domínio espacial e temporal de vigência de cada ordem jurídica estadual, que delimita as ordens estaduais umas em face das outras, e assim torna juridicamente possível a coexistência dos estados no espaço e a sua sucessão no tempo. É quase de per si evidente que o chamado poder do Estado, que é exercido por um governo sobre uma população residente dentro do território do Estado, não é simplesmente qualquer poder que qualquer indivíduo efetivamente tem sobre outro indivíduo, e que consiste em o primeiro ser capaz de conduzir o segundo a observar uma conduta por aquele desejada.
Há muitas relações de poder fáticas deste tipo, sem que aquele que tem um tal poder sobre outrem seja considerado como Estado ou órgão estadual, o que faz com que a relação designada como poder estadual se distinga entre outras relações de poder. É a circunstância de ela ser juridicamente regulada, o que significa que os indivíduos que, como governo do Estado, exercem o poder, recebem competência de uma ordem jurídica para exercerem aquele poder através da criação e aplicação de normas jurídicas, que o poder do Estado tem caráter normativo. O chamado poder estadual é a vigência de uma ordem jurídica estadual efetiva. Quer dizer, o governo estadual, que exerce o poder do Estado, tem de ser independente. Significa que ele não pode juridicamente ser vinculado por qualquer outra ordem jurídica estadual, que a ordem jurídica estadual só está subordinada à ordem jurídica internacional, se é que se subordina a qualquer outra ordem jurídica. Costuma ver-se no exercício do poder do Estado uma manifestação de força, poder, que é tida como um atributo tão essencial do Estado que até se designa ao Estado como poder e se fala dos Estados como potências, mesmo que não se trate de uma grande potência. O poder do Estado somente se pode manifestar nos meios de poder específicos que se encontram à disposição do governo, nas fortalezas e nas prisões, nos canhões e nas forças, nos indivíduos uniformizados como policiais e soldados. Mas estas fortalezas e prisões, estes canhões e forças, são objetos inanimados. Eles apenas se tornam instrumento do poder estadual na medida em que sejam utilizados pelos indivíduos de acordo com as ordens que lhes são dadas pelo governo, na medida em que os polícias e soldados observem as normas que regulam a sua conduta. O poder do Estado não é uma forma ou instância mística que esteja escondida de trás do Estado ou do seu direito. Ele não é senão a eficácia da ordem jurídica. Desta forma, o Estado, cujos elementos essenciais são a população, o território e o poder, define-se como uma ordem jurídica relativamente centralizada, limitada no seu domínio espacial e temporal de vigência, soberana ou imediata relativamente ao direito internacional e que é globalmente ou de modo geral eficaz. O Estado como pessoa jurídica. O problema do Estado como pessoa jurídica, isto é, como sujeito agente e sujeito de deveres e direitos, é, no essencial, o mesmo problema que se põe para a corporação com as pessoas jurídicas. Também o Estado é uma corporação, isto é, uma comunidade que é constituída por uma ordem normativa, que institui órgãos funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho. Órgãos estes que são providos na sua função mediata ou imediatamente. E a ordem que constitui esta comunidade é a ordem jurídica, que, para se distinguir da ordem internacional, é chamada nacional ou estadual. Assim como a corporação constituída por um estatuto fica subordinada à ordem jurídica estadual, que lhe impõe deveres e confere direitos, tratando-a como uma pessoa jurídica, assim também o Estado pode ser olhado como estando subordinado à ordem jurídica internacional, que, tratando-o como uma pessoa jurídica, lhe impõe deveres e confere direitos. E assim, tal como sucede em relação à corporação que se encontra submetida ao direito internacional, pode fazer-se distinção entre deveres e direitos externos e internos. Os primeiros são estatuídos pelo direito internacional, os outros são estatuídos pela ordem jurídica estadual. Seguidamente, começaremos por tratar apenas o problema do Estado como pessoa jurídica, sem tomar em conta o direito internacional que lhe impõe deveres e confere direitos. O Estado como sujeito agente, o órgão do Estado. Se o Estado é figurado como sujeito agente, se diz que o direito fez isso ou aquilo, surge a questão de saber qual seja o critério segundo o qual certos atos postos por indivíduos determinados são atribuídos ao Estado, o critério segundo o qual estes atos são qualificados como atos ou funções do Estado, ou, o que é o mesmo, a questão de saber por que determinados indivíduos são considerados como órgãos do Estado ao porem determinados atos. A resposta a esta questão é a mesma que atrás foi dada à questão análoga com referência à pessoa jurídica da corporação, submetida à ordem jurídica estadual.
Na atribuição da conduta de um determinado indivíduo à comunidade do Estado, constituída pela ordem jurídica, exprime-se apenas que esta conduta se encontra definida na ordem jurídica que constitui o Estado, como pressuposto ou consequência, visto que o problema do Estado, enquanto pessoa agente e especialmente como pessoa que cumpre deveres jurídicos e exerce direitos subjetivos, é um problema de atribuição. Precisamos tomar consciência desta operação mental para apreender o verdadeiro sentido do problema. A questão de saber se uma determinada conduta, especialmente um determinado ato, uma determinada função, é conduta do Estado, é um ato estadual ou uma função do Estado, quer dizer, se é o Estado que aqui, nesse caso, como pessoa, põe o ato, desempenha uma função, não é uma questão dirigida à existência de um fato, como é a questão de saber se um determinado indivíduo praticou uma determinada ação. Se a questão tivesse esse sentido, jamais poderia receber uma resposta afirmativa. Com efeito, nunca é o Estado, mas sempre apenas um determinado indivíduo quem atua, quem põe um determinado ato, quem desempenha uma determinada função. Somente quando representamos o Estado, enquanto pessoa agente, como uma realidade diferente do indivíduo, como uma espécie de super-homem, ou seja, quando hipostasiamos a construção auxiliar de pessoa, é que a questão de saber se existe um ato do Estado, uma função estadual, pode ter o sentido de uma questão dirigida à existência de um fato, é que a resposta à questão poderá ser de um determinado ato ou uma determinada função é ou não é um ato de Estado ou uma função do Estado. Neste sentido, levanta-se, por exemplo, na literatura sobre direito público, a questão de saber se a legiferação é uma função do Estado, a que se responde ora afirmativa, ora negativamente. Como, porém, o Estado, enquanto pessoa agente, não é uma realidade, mas uma construção auxiliar do pensamento jurídico, a questão de saber se uma certa função é função do Estado não pode ser dirigida à existência de um fato. Se ela é posta e resolvida nestes termos, é mal posta e mal resolvida. Corretamente posta, o seu sentido apenas pode ser se e sob que pressupostos uma função realizada por certo indivíduo pode ser atribuída ao Estado. Do ponto de vista de uma consideração centrada sobre o direito, só pode ser concebida como função do Estado uma função definida na ordem jurídica, quer dizer, uma função jurídica no sentido estrito ou lato da palavra. Como na atribuição à pessoa do Estado de uma função definida na ordem jurídica e realizada por um certo indivíduo, apenas se exprime a relação com a unidade da ordem jurídica que determina a função, toda função definida pela ordem jurídica pode ser atribuída ao Estado como personificação desta ordem jurídica. Isto é, servindo-nos de uma metáfora, podemos dizer, a propósito de toda e qualquer função definida na ordem jurídica, que é o Estado, como pessoa, quem a realiza. Com efeito, com isso nada mais se diz senão que a função está determinada na ordem jurídica. Podemos servir-nos desta metáfora, mas não temos necessariamente de o fazer, pois também podemos descrever a situação sem recorrer a ela. Servimos-nos dela quando, por qualquer razão, a consideramos vantajosa. Como o problema do Estado enquanto pessoa agente é o problema de atribuição, e esta atribuição se exprime na linguagem corrente, quando importe dar resposta à questão de saber se uma determinada função é função do Estado, impõe-se verificar primeiro se no uso corrente da linguagem esta função é atribuída ao Estado. Mas este uso linguístico não é uniforme nem coerente. Em geral, para voltar à questão de saber se a atividade legislativa é função do Estado, a legislação é representada como função do Estado, quer dizer, é atribuída ao Estado. Porém, muitos autores não procedem desta forma, recusam-se a considerar a legiferação como função do Estado. São livres de pensar como quiserem. Enganam-se, no entanto, se querem dizer com isso que a legiferação, diferentemente do que sucede com as outras funções, não é de fato realizada pelo Estado, que o Estado pode, na realidade, concluir tratados, punir crimes, administrar vias férreas, mas não pode fazer leis. O verdadeiro sentido de sua recusa é que eles, por qualquer razão, no caso da legiferação, não fazem uso da possibilidade, que também aqui se oferece, de operar aquela atribuição ao Estado, da mesma forma que usualmente não se atribui ao Estado um fato ilícito definido na ordem jurídica, embora isso fosse possível no mesmo sentido em que qualquer função é atribuída ao Estado. Quer dizer,
no mesmo sentido em que, com essa atribuição, tão somente se exprime que o fato em questão se encontra definido na ordem jurídica que constitui a comunidade estadual. Se se analisa o uso linguístico em questão, quer dizer, se procura determinar sob que pressupostos são atribuídas ao Estado na linguagem do direito certas funções definidas pela ordem jurídica nacional, quando se diz que o Estado realiza, através de um determinado indivíduo como seu órgão, uma determinada função, verifica-se que, em geral, uma função definida pela ordem jurídica somente é atribuída ao Estado, somente é considerada como função do Estado se é exercida por um indivíduo funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho e designado para essa função, em conformidade com a mesma ordem jurídica, ou, o que significa o mesmo, que um indivíduo só é considerado como órgão do Estado quando seja chamado ao exercício desta função através de um processo determinado pela ordem jurídica. Na medida em que a função é referida à unidade da ordem jurídica e, assim, é atribuída à comunidade constituída por esta ordem jurídica, ao Estado, na medida em que ela é representada como função do Estado, essa ordem jurídica é personificada. O Estado, como ordem social, é a ordem jurídica nacional, para a distinguir da internacional acima definida. O Estado, como pessoa, é a personificação desta ordem. No entanto, como já se observou, deve notar-se que, ao lado deste conceito de Estado, se utiliza um segundo, diferente daquele, mas intimamente ligado com ele, nele incluído, e nos termos do qual, quando o Estado é representado como pessoa agente, ele tão somente é também a personificação de uma ordem jurídica. Não, porém, da ordem jurídica total, que regula a conduta de todos os indivíduos que vivem dentro do seu domínio territorial de vigência, e, desse modo, constitui o Estado como uma comunidade jurídica que pertencem todos esses indivíduos que vivem sobre um determinado território, mas de uma ordem jurídica parcial que é formada por aquelas normas da ordem jurídica nacional estadual que regulam a conduta dos indivíduos que têm caráter de órgão, funcionam segundo o princípio da divisão do trabalho e são qualificados como funcionários. Esta ordem jurídica parcial constitui uma comunidade parcial à qual apenas pertencem estes indivíduos. A esta comunidade parcial são atribuídas apenas as funções destes indivíduos. É o Estado como aparelho burocrático de funcionários, com o governo no cume. Como este problema da atribuição a uma pessoa jurídica já foi tratado na análise feita acima da pessoa jurídica da corporação, instituída sob a ordem jurídica estadual, não poderemos evitar repetições ao apresentar o problema da pessoa do Estado. Podem tais repetições justificar-se pela circunstância de a análise da natureza desta operação, que desempenha no pensamento jurídico um papel importante, trazer consigo uma importante revisão das concepções tradicionais. Como esta análise destrói a representação da pessoa do Estado como uma substância diferente do direito, representação essa absolutamente errônea e conducente a novos erros, nunca será demais acentuá-la bem para bem a consciencializarmos. As funções atribuídas ao Estado dividem-se, segundo a tradicional teoria do Estado, em três categorias: legiferação, administração, incluindo a governação, e jurisdição. Todas três são, como se mostrou, funções jurídicas, quer sejam funções jurídicas do sentido estrito de funções de criação e aplicação do direito, quer sejam funções jurídicas num sentido mais amplo, que também inclui a função de observância do direito. Se a legiferação, isto é, a criação de normas jurídicas gerais de um escalão relativamente elevado, é considerada como função do Estado, é porque esta função é realizada por um parlamento, segundo o princípio da divisão do trabalho, portanto, que é eleito através de um processo fixado pela ordem jurídica. E aqui é importante notar que os indivíduos que exercem a função legislativa, os membros do parlamento, não têm qualidade de funcionários do Estado, qualidade esta decisiva para a atribuição de outras funções ao Estado. Mas os indivíduos que elegem o parlamento, no exercício de um direito que lhes é conferido, não são, segundo a linguagem correntemente utilizada, designados como órgãos do Estado, nem a sua função é considerada como função do Estado. Diz-se, na verdade, que o Estado faz leis, mas não se diz que o Estado elege o parlamento, embora se pudesse dizer isso com tão bom fundamento como quando se diz que o Estado faz leis. Com efeito, a função aqui considerada, a criação do órgão legislativo, é uma parte essencial do processo pelo qual são criadas as leis.
Este processo, no essencial, é integrado por duas faces: a criação do órgão, no processo eleitoral, e a criação da norma geral pelo órgão, no processo legislativo. Perfeitamente característico da natureza da atribuição que se manifesta no uso linguístico dominante e sobre a qual se apoia a figuração do Estado como pessoa agente, é o fato de a criação das normas jurídicas gerais, através do costume, não ser atribuída ao Estado, não ser considerada como função do Estado. O direito consuetudinário é mesmo apontado por aqueles que afirmam serem o Estado e o direito dois fenômenos distintos um do outro, como argumento a favor da tese de que o direito não é ou não é necessariamente criado pelo Estado, de que há um direito que é criado ou se forma de um modo inteiramente independente do Estado. Mas, visto que o costume, exatamente como a legislação, é um fato criador de direito geral, definido pela ordem jurídica, aquele poderia ser atribuído ao Estado com tão bom fundamento como esta. Se a criação de direito consuetudinário não é atribuída ao Estado, é somente porque não é função de um órgão funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho, chamado a tal função através de um processo especial. Mas a atribuição ao Estado da função legislativa opera-se, como fizemos realçar, sem que o órgão que funciona segundo o princípio da divisão do trabalho seja qualificado como funcionário do Estado. Lembremos aqui a circunstância, também já mencionada a outro propósito, de que, na verdade, o estabelecimento da norma jurídica individual que representa uma decisão judicial, e já não a instauração de uma ação privada, que constitui uma parte essencial do processo em que a norma individual é criada, é considerado como função do Estado. Isso somente pode ser explicado pelo fato de o tribunal, e já não o demandante privado, ser um órgão que funciona segundo o princípio da divisão do trabalho, provido naquela função. Se, porém, como no processo penal, a decisão judicial é condicionada por uma ação proposta por um acusador público, nomeado pelo governo do Estado, também esta função é considerada como função do Estado, por ser realizada através de um órgão funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho, chamado àquela função. Diz-se que o Estado acusa o criminoso, tal como se diz que o Estado condena o criminoso. Pela mesma razão, a criação jurídico-negocial de normas jurídicas gerais ou individuais não é apontada como função do Estado, na medida em que não é realizada por órgãos para tal designados, funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho e qualificados como funcionários estaduais, se bem que a realização de negócios jurídicos pelas pessoas privadas seja precisamente como a legiferação e a jurisdição, função jurídica em sentido estrito, determinada pela ordem jurídica. Como já referimos a outro propósito, a atividade designada como administração estadual consta de duas partes, diferentes da sua estrutura jurídica. A função do governo, isto é, do chefe de Estado e dos membros do gabinete, dos ministros ou secretários de Estado, assim como, em grande medida, dos órgãos da administração submetidos ao governo, é função jurídica específica no sentido estrito da palavra, a saber, criação e aplicação de normas jurídicas gerais e individuais, através das quais os indivíduos submetidos ao direito, os súditos, são obrigados a uma determinada conduta na medida em que a conduta oposta é ligada a um ato de coerção cuja execução, porque é realizada por um órgão que funciona segundo o princípio da divisão do trabalho, é atribuída ao Estado. Se admite que a conduta que forma o conteúdo do dever jurídico constituído pela sanção é visada pela ordem jurídica porque deve ser provocada pela ameaça da sanção, e se representa o fim da ordem jurídica como fim do Estado, da mesma forma que se representa o domínio territorial de vigência da ordem jurídica como território do Estado, poderá dizer-se que este fim do Estado é imediato, por ser realizado na conduta devida dos indivíduos, que não é atribuída ao Estado. Em parte, porém, e numa medida que, na verdade, vai sempre aumentando com o decorrer da evolução, a atividade considerada como administração estadual representa uma realização imediata do fim do Estado. Com efeito, é uma conduta atribuída ao Estado que forma conteúdo de deveres jurídicos. A função atribuída ao Estado não é função de criação e aplicação do direito, mas função e observância do direito. Os deveres cuja observância é atribuída ao Estado, que são considerados como função do Estado, são deveres de órgãos especialmente qualificados na sua posição jurídica, qualificados, a saber, como funcionários, e que atuam segundo o princípio da divisão do trabalho.
Existem funções estaduais em que o fim do Estado é imediatamente realizado. Existe a administração imediata do Estado, quando, como só é dizer, o Estado se não limita a provocar uma determinada situação, editando leis pelas quais os indivíduos que lhes são submetidos são obrigados a uma conduta que representa esta situação, aplicando essas leis aos casos concretos e executando as sanções estatuídas por estas leis. Mas ele próprio realiza essa situação por ele visada, quer dizer, a realiza através dos seus órgãos, ou seja, segundo o uso linguístico dominante, a realiza por uma norma que lhe é atribuível. Tal o que sucede quando o Estado constrói e explora vias férreas, erige escolas e hospitais, fornece instrução, trata os doentes, em suma, quando desenvolve uma atividade econômica, cultural ou humanitária pela mesma forma que as pessoas privadas, a estatização dessas atividades significa sua funcionarização, quer dizer, a sua execução por órgãos qualificados como funcionários, que funcionam segundo o princípio da divisão do trabalho. Em que consiste essa qualificação? Em primeiro lugar, no fato de estes indivíduos serem providos na função, que lhe é cometida pelo governo ou por uma autoridade administrativa para tal competente, através de um ato administrativo e estarem juridicamente subordinados ao governo. E, particularmente, no fato de o exercício da sua função ser tornado conteúdo de um dever específico, o dever funcional, de cargo, cujo cumprimento é garantido por preceitos disciplinares. A propósito, importa notar que a atividade que se apresenta como administração do Estado imediata pode ser tornada em dever funcional de um órgão, por forma a ser deixada a esse órgão uma margem de apreciação mais ou menos lata no cumprimento do seu dever. Essa margem pode ser tão larga, a livre apreciação do órgão tão pouco limitada, que o elemento deve parecer volatizar-se. No entanto, tende a aceitar-se como existente, ainda quando reduzido a um mínimo, na medida em que o dever funcional é considerado como elemento essencial do caráter de funcionário. Na verdade, estes órgãos realizam a sua função não apenas acidental e esporadicamente, mas a título permanente, até atingirem um certo limite de idade, e realizam-na a título de emprego, quer dizer, com exclusão de outro modo de vida ou ganha-pão, e, portanto, recebendo uma paga. Eles são pagos pelo Estado, quer dizer, a contraprestação pelos seus serviços, que nos Estados modernos é constituída por dinheiro, provém do patrimônio do Estado, do chamado fisco, ou seja, de um fundo central cujas constituição, aplicação, entradas e saídas são juridicamente reguladas. Esse fundo é essencialmente formado por impostos pagos pelos indivíduos subordinados ao direito, que são obrigados por lei a pagar estes impostos, e é administrado por funcionários do Estado. Por este patrimônio do Estado, são cobertas não só as despesas com o pagamento dos funcionários do Estado, como também as outras despesas da administração estadual. Se a atividade considerada como administração estadual imediata, como por exemplo a exploração de um transporte estadual ou um monopólio estadual do tabaco, representa um empreendimento comercial, econômico, o ativo e o passivo desta empresa pertencem ao patrimônio do Estado. Aí reside uma importante diferença entre a atividade de administração imediata, atribuída ao Estado, e a atividade análoga dos particulares, que não é atribuída ao Estado. A natureza jurídica do patrimônio do Estado, o chamado fisco, será analisada mais tarde. Se ao Estado limitado no interior a atividade legislativa e jurisdicional, bem como a execução das sanções, dermos a designação de Estado judicial, poderemos dizer que, com o estabelecimento da administração estadual imediata, aquele se transforma de Estado judicial em Estado judicial e administrativo. Este é o resultado de uma longa evolução que muito intimamente se conexiona com a crescente centralização da ordem jurídica, especialmente com a formação de um órgão central de governo e com a ampliação da sua competência. O órgão estadual administrativo é o tipo plenamente evoluído do funcionário público. No entanto, há numerosos graus intermediários que não apresentam todas as características acima descritas. Há órgãos do Estado que não são nomeados pelo governo, mas são eleitos pelo parlamento ou pelo povo. Órgãos estaduais que não são providos a título duradouro, que não recebem vencimento fixo ou não recebem mesmo qualquer vencimento, mas atuam como funcionários honoríficos.
órgãos estaduais cuja instalação ou provimento se não opera por ato administrativo, mas pela via do contrato de direito civil. A funcionalização da função estadual vai de mãos dadas com o trânsito do Estado judicial para o Estado administrativo. Ela abarca de começo certas funções jurídicas em sentido estrito, especialmente a execução do ato coercitivo, a função policial no interior do Estado e a função bélica, de direito internacional nas relações exteriores, exércitos permanentes com oficiais de carreira. Uma vez criado, porém, um tal aparelho funcionarial, podem ser-lhe cometidas também outras funções que não são funções jurídicas em sentido estrito e específico. A administração estadual torna-se, numa medida cada vez maior, realização imediata do fim do Estado. Mas isto ainda, e apenas como função jurídica no sentido lato, quer dizer como função de observância do direito. Também na administração estadual imediata, mantém o Estado seu caráter jurídico. Da mesma forma que a ordem jurídica parcial que constitui o Estado em sentido estrito, também o Estado como aparelho funcionarial, com o governo no topo, é uma parte integrante da ordem jurídica total que constitui o Estado em sentido amplo. O Estado, cujos súditos formam o domínio pessoal de validade da ordem jurídica, cujo país forma o domínio territorial de validade da ordem jurídica e cujo poder é a eficácia desta ordem jurídica. E por isso, a atribuição ao Estado em sentido estrito como referência à unidade daquela ordem jurídica parcial implica a atribuição ao Estado em sentido amplo como referência à unidade da ordem jurídica global. Com a transição para o Estado administrativo e o aumento por ela implicado da importância do aparelho funcionarial, está relacionada uma certa tendência para limitar o conceito de órgão de Estado ao de órgão funcionarizado, quer dizer, para fazer a atribuição ao Estado apenas daquelas funções determinadas pela ordem jurídica que sejam desempenhadas por indivíduos que funcionam segundo o princípio da divisão do trabalho e são qualificados como funcionários. A esta tendência se deve, sem dúvida, que certos autores não queiram designar como função estadual a atividade legislativa do Parlamento, enquanto função que não é realizada por órgãos funcionarizados. No entanto, o Parlamento revela, por vezes, certas características análogas às do funcionalismo. É o que sucede, por exemplo, quando seus membros recebem um soldo pago pela tesouraria do Estado. O chefe do Estado, numa monarquia absoluta ou constitucional, é um órgão do Estado, embora não se encontre submetido ao dever funcional. O chefe do Estado numa república democrática, e bem assim os membros do gabinete, tanto numa monarquia como numa república, têm de realizar as suas funções, que no essencial são funções jurídicas, como dever funcional, dever de cargo. Este dever, porém, não é constituído pelo direito disciplinar geral dos funcionários, mas por determinações especiais que estatuem uma responsabilidade específica. Além deles, são órgãos estaduais não como funcionários do Estado, mas na medida em que se realizam, segundo o princípio da divisão do trabalho, uma função determinada pela ordem jurídica. Representação. A atribuição da função precedentemente caracterizada à pessoa fictícia do Estado não é de forma alguma a única atribuição possível. Efetivamente, no uso corrente da linguagem, costumamos servir-nos de uma outra que está em íntima relação com a atribuição feita à pessoa do Estado, se é que não está mesmo incluída nela. É a atribuição que se opera no conceito da representação. Na verdade, por vezes, identifica-se a organicidade do Estado, isto é, a atribuição à pessoa estatal que se opera no conceito de órgão do Estado. Num sentido específico, apenas nos servimos do conceito de representação para exprimir a atribuição de uma função, não à pessoa do Estado, mas ao povo. Dizemos de certos órgãos, como por exemplo do Parlamento, que eles na realização da sua função representam o povo, sem, no entanto, excluirmos com isso a atribuição à pessoa do Estado, quer dizer, a sua caracterização como órgãos estatais. Na verdade, falamos em regra de representação do povo somente quando a função é desempenhada por um órgão eleito pelo povo. Mas o uso linguístico não é coerente. Com a palavra representação designa-se também a atribuição da função de um órgão que não foi provido ou instalado por meio de eleição, e não apenas a atribuição ao povo, mas também a um outro órgão. Assim, diz-se do monarca absoluto e de um ditador que alcançou o poder por usurpação que eles representam o povo, e numa monarquia que se transformou de absoluta em constitucional, disse do juiz nomeado pelo monarca que ele representa o monarca. Representação significa o mesmo que atuação em vez ou no lugar de. Disse:
O incapaz não age por ele próprio, mas através do seu representante legal. Quer dizer, atribui-se ao incapaz os atos do representante legal, porque este, através dos seus atos, tem de realizar os interesses do representado. Quando se diz que um órgão no exercício da sua função representa o povo, quer dizer, os indivíduos que formam a comunidade estadual, quando se atribui a sua função a estes indivíduos, quer significar-se que o indivíduo cuja função também pode ser atribuída à pessoa do Estado e que, portanto, pode ser considerado como órgão do Estado, está jurídica ou moralmente vinculado a exercer a sua função no interesse do povo, isto é, dos indivíduos que formam a comunidade estadual. Como no uso jurídico da linguagem os interesses são mais ou menos identificados com a vontade, presumindo-se que aquilo que o indivíduo quer é do seu interesse, crê-se encontrar a essência da representação no fato de a vontade do representante ser a vontade do representado. Crê-se que o representante, através da sua atuação, não realiza a sua própria vontade, mas a vontade do representado. Isto é uma ficção. Mesmo quando a vontade do representante se encontre mais ou menos vinculada pela vontade do representado, como no caso da representação derivada de negócio jurídico, ou de representação subordinada a um estatuto funcional, segundo cujos preceitos os representantes da função estejam vinculados às instituições dos seus eleitores e possam, por estes, ser destituídos a todo o tempo. Com efeito, ainda nestes casos a vontade do representante é uma vontade diferente da vontade do representado. A ficção da identidade de vontades torna-se mais patente ainda quando a vontade do representante não está de forma alguma vinculada através da vontade do representado, como no caso da representação legal dos incapazes ou da representação do povo por um parlamento moderno, cujos membros são juridicamente independentes no exercício da sua função, o que costuma caracterizar-se dizendo que eles têm um mandato livre. A mesma ficção se apresenta quando dizemos que o juiz, numa monarquia constitucional, representa o monarca, que a sentença judicial é a vontade do monarca, e quando, por vezes, se vai até o ponto de afirmar que o monarca, no momento em que o juiz profere a sua sentença, está invisivelmente presente. A atribuição, tal como foi acentuado em outro ponto, envolve sempre, por sua própria essência, uma ficção, quer se atribua a função ou a vontade do indivíduo que efetivamente realiza a função e que efetivamente tem a vontade que se realiza naquela função, a um outro indivíduo ou a uma pessoa jurídica. O fato de o parlamento ser eleito pelo povo ou de o juiz ser nomeado pelo monarca em nada modifica o caráter fictício da atribuição implícita no conceito de representação. Por isso, a forma e o processo por que um órgão é criado é irrelevante para a possibilidade da atribuição da sua função a um outro órgão ou ao povo. Decisiva é apenas a ideia de que a função deve ser realizada no interesse daquele indivíduo ou daqueles indivíduos aos quais se atribui a função. Por isso, a concepção defendida por certas doutrinas políticas de que um monarca absoluto ou um ditador é o verdadeiro representante do povo constitui uma concepção que não é nem mais nem menos fictícia do que a implicada pela teoria segundo a qual o parlamento eleito pelo povo representa o povo, segundo a qual, onde existe um tal parlamento, as leis são feitas pelo povo e o direito, como se diz nas constituições de muitas repúblicas democráticas, provém do povo. A questão é apenas a de saber sob que pressuposto nos é lícito, numa exposição científica do direito, servirmos-nos da ficção que vai contida na atribuição da função exercida por um determinado indivíduo a uma pessoa jurídica ou a um outro indivíduo, ou, por outras palavras, sob que condições é cientificamente legítimo o uso dos conceitos de organicidade ou de representação. A resposta é sob o pressuposto de nos mantermos cônscios da natureza da atribuição e de nada mais querermos significar com aquela atribuição a uma pessoa jurídica, isto é, com a organicidade, senão a relação desta função à unidade da ordem jurídica que a determina e é constitutiva de uma comunidade. Sob o pressuposto de, com a atribuição a outro indivíduo ou a outros indivíduos, especialmente a todos os que formam a comunidade estadual, à população do Estado, ou seja, com a representação, não queremos significar senão que o indivíduo que realiza a função está juridicamente ou ético-politicamente apenas vinculado a realizar esta função no interesse do indivíduo ou dos indivíduos aos quais, precisamente por isso, essa função é atribuída.
O uso da ficção é inscientífico quando a atribuição de uma função a uma pessoa jurídica, isto é, com a afirmação de que a pessoa jurídica de uma corporação ou do Estado realiza a função através de um órgão, cumpre um dever ou exerce um direito, se significa que a pessoa jurídica, como suporte desta função, como sujeito do dever que por ela é cumprido, como sujeito do direito que por ela é exercido, é uma entidade real, que se distingue dos membros da corporação ou do Estado. Ou quando, na hipótese da representação legal de um incapaz, se pretende ficcionar a sua capacidade, ou com a figuração do parlamento como representação do povo, se pretende escolher a modificação essencial que o princípio democrático da autodeterminação dos povos sofre pelo fato de ser limitado à escolha do parlamento por um grupo mais ou menos extenso de cidadãos. Ou quando, com a afirmação de que um princípio democrático na realidade completamente anulado. Por isso, a ficção acima mencionada de que o juiz independente representa o monarca não é, pois, de forma alguma justificável, visto que com tal afirmação não pode significar-se nem se significa que o juiz há de exercer a sua função no interesse do monarca. Só se pode significar que esta função pertence propriamente ao monarca, o qual apenas a delega, por qualquer razão, no juiz por ele nomeado. Esta ficção, porém, está em contradição com o direito positivo, mesmo quando o próprio legislador se sirva dela, mesmo quando a lei prescreva ao juiz que promulgue a sua sentença em nome do monarca. Esta ficção não tem senão o fim político de aumentar a autoridade do monarca, atribuindo-lhe uma função que lhe é expressamente retirada na transição da monarquia absoluta para a monarquia constitucional. O Estado como sujeito de direitos e deveres. Os deveres e direitos do Estado como pessoa jurídica, cuja estrutura será analisada a seguir, não são aqueles que são impostos ou conferidos ao Estado por uma ordem jurídica superior, o direito internacional. São direitos e deveres que são estatuídos pela ordem jurídica estadual. Os deveres e direitos estatuídos pelo direito internacional, que são análogos aos direitos e deveres estatuídos pela ordem jurídica estadual para as corporações que lhes sejam subordinadas, serão versados ao expormos as relações entre o direito internacional e o direito estadual. Deveres do Estado. Dever estadual e ilícito estadual. Responsabilidade do Estado. Fala-se frequentemente de deveres do Estado num sentido que não é rigorosamente jurídico, quer dizer, sem empregar um conceito precisamente definido de dever jurídico. Se se pressupõe um tal conceito, e especialmente o conceito aqui aceito, segundo o qual existe um dever jurídico de observar uma determinada conduta quando a ordem jurídica liga à conduta oposta um ato coercitivo ou a título de sanção, então não existe normalmente qualquer dever jurídico atribuível ao Estado, mas apenas um dever ético-político. Assim sucede quando, por exemplo, se diz que o Estado é obrigado a punir o malfeitor, embora a aplicação da pena pela ordem jurídica ligada a um delito não constitua conteúdo de um dever jurídico, pois a sua não aplicação não é tornada pressuposto de uma sanção e o órgão aplicador do direito apenas recebe competência para aplicar a pena, mas não é obrigado a aplicá-la. Se um tal dever existe como dever funcional do órgão aplicador do direito, ele apenas pode, coerentemente, ser atribuído ao Estado quando a sua violação também lhe possa ser atribuída, pois sujeito de um dever jurídico é aquele através de cuja conduta o dever pode ser violado, o delinquente potencial. Se o dever funcional de punir o malfeitor é constituído através de sanção penal e se, como é comum, não se atribui ao Estado qualquer delito punível, se é que se lhe atribui qualquer delito, também lhe não pode ser atribuído, consequentemente, o dever em questão. Mas no uso corrente da linguagem, não é sequer este dever funcional do órgão que é atribuído ao Estado. Como dever funcional, ele é considerado dever do indivíduo cuja conduta forma o conteúdo deste dever. Com isso, se faz já o bastante para satisfazer ao requisito da existência de um suporte do dever, e não se torna necessária, por isso, qualquer atribuição à pessoa jurídica do Estado. Portanto, com o dever de punição do Estado, não se exprime este dever funcional do órgão, mas apenas se exprime um postulado ético-político endereçado à ordem jurídica, o de ligar a uma conduta socialmente perniciosa uma pena, a título de sanção.
É usual contrapor aos direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos, constitucionalmente garantidos, deveres correspondentes por parte do Estado de não violar através das leis a igualdade ou liberdade que forma o conteúdo destes direitos, ou, por outras palavras, de não interferir na esfera individual assim protegida através de leis pelas quais esta esfera seja reduzida ou mesmo aniquilada. Na análise que acima fizemos destes direitos e liberdades fundamentais, mostrou-se que eles, em si, não são direitos subjetivos, que a proibição de editar certas leis que ofendam a igualdade e a liberdade, constitucionalmente garantidas, não cria qualquer dever jurídico para o órgão legislativo, mas apenas cria a possibilidade de se anular a lei inconstitucional, através de um processo especial. Como não existe um dever jurídico do órgão legislativo de não editar quaisquer leis que ofendam a igualdade e a liberdade constitucionalmente garantidas, e como dever jurídico porventura existente em relação ao chefe do Estado ou aos membros do gabinete de não cooperarem em tais leis com a sua sanção, promulgação ou referendo, é considerado como dever destes órgãos e, portanto, não precisamos de o atribuir à pessoa jurídica do Estado, o dever do mesmo Estado de respeitar a igualdade e liberdade dos súditos traduz apenas a exigência ético-política da garantia constitucional acima caracterizada, dirigida à ordem jurídica. Se aceita que apenas existe um dever jurídico de realizar uma determinada conduta, quando a ordem jurídica torna a conduta oposta pressuposto de uma sanção, se é juridicamente obrigado a uma determinada conduta apenas o indivíduo que, pela sua conduta, não só pode cumprir o dever, mas também e especialmente o pode violar, então, sujeito do dever atribuído ao Estado é o indivíduo, que, como órgão do Estado, tem de, pela sua conduta, cumprir este dever e que, portanto, o pode violar através da sua conduta. E sendo assim, só seria coerente, como já foi posto em relevo na análise da pessoa jurídica da corporação, atribuir um dever jurídico à pessoa jurídica em geral e à pessoa jurídica do Estado em especial, quando lhe fosse atribuída não só a observância, mas também a violação deste dever praticada pelo órgão, quando se admitisse que também o Estado pode cometer um ilícito. Mas, como a atribuição é apenas uma operação mental possível e não uma operação de pensamento necessária, e envolve sempre uma ficção, pois na realidade nunca é o Estado como pessoa jurídica, mas um indivíduo bem determinado quem cumpre ou viola o dever estatuído pela ordem jurídica, pode-se, no uso linguístico, atribuir ao Estado um dever e a conduta que representa o seu cumprimento sem que também se lhe atribua a violação do dever. Pode manter-se no interesse da autoridade do Estado, ou seja, do seu governo, a concepção de que o Estado pode, na verdade, praticar, de conformidade com o dever, o lícito, mas não, com violação do seu dever, o ilícito. Na verdade, na medida em que o ilícito seja um fato que se encontre definido pela ordem jurídica internacional como ordem jurídica supraordenada à ordem jurídica estadual e consista na violação de um dever que esta ordem jurídica ponha a cargo do Estado como pessoa jurídica, a atribuição do delito ao Estado opera-se na linguagem tradicional sem quaisquer dificuldades. Com efeito, como ainda veremos mais adiante, a ordem jurídica estadual pode autorizar um órgão do Estado a realizar uma conduta proibida pela ordem jurídica internacional, prescrevendo ou permitindo positivamente essa conduta. A conduta em questão apenas representa um delito para o direito internacional, mas já não para o direito estadual. A norma da ordem jurídica estadual que autoriza a conduta contrária ao direito internacional não é anulável, segundo este mesmo direito. O direito internacional geral limita-se a ligar a esta conduta uma das suas consequências do ilícito, guerra ou represálias, por parte do Estado, em face do qual existe o dever estatuído pelo direito internacional. A afirmação de que o Estado violou os seus deveres de direito internacional não esbarra em qualquer resistência no uso linguístico dominante, e o mesmo acontece com a afirmação de que as sanções estatuídas pelo direito internacional são dirigidas contra o Estado delinquente como tal, quer dizer, de que o Estado responde pelo delito por ele cometido. A situação é diferente quando a pergunta a responder é se um fato delitual definido pela ordem jurídica estadual pode ser atribuído à pessoa do Estado como personificação desta ordem jurídica, e se uma sanção estatuída pela ordem jurídica estadual pode considerar-se como dirigida contra o Estado.
Aqui revela-se a tendência para atribuir ao Estado, como comunidade jurídica, apenas uma conduta não definida na ordem jurídica estadual como delito, para considerar como órgão do Estado um indivíduo chamado a desempenhar uma função segundo o princípio da divisão do trabalho, apenas na medida em que a sua conduta não represente qualquer delito definido pela ordem jurídica estadual. Esta tendência exprime-se na fórmula: o Estado não pode praticar um ilícito. Fundamenta-se esta fórmula no fato de o Estado, que quer o direito, porque o direito é a sua vontade, não pode querer o ilícito, o não direito, e por isso não pode praticar o ilícito. Se um ilícito é praticado, só pode ser um ilícito do indivíduo que o cometeu através da sua conduta, mas não um ilícito do Estado, em relação ao qual este indivíduo apenas se comporta como órgão quando a sua conduta é autorizada pela ordem jurídica enquanto criação, aplicação ou observância do direito, mas não enquanto violação do direito. A violação do direito cai fora da autorização ou competência conferida a um órgão do Estado e não é, por isso, atribuível ao Estado. Um Estado que praticasse o ilícito seria contraditório consigo mesmo. Uma tal delimitação da atribuição ao Estado é perfeitamente possível. Não é, porém, necessária no sentido de que a atribuição de um ilícito ao Estado imporia uma contradição lógica. Dizer que o direito é a vontade do Estado, é querido pelo Estado, é uma metáfora com a qual não se exprime senão que a comunidade constituída pela ordem jurídica é o Estado, e que a personificação desta ordem jurídica é a pessoa do Estado. E o ilícito não é, como se presume ao rejeitar a concepção de um ilícito estadual, a negação do direito, mas, como já se mostrou, um pressuposto ao qual o direito liga determinadas consequências. A afirmação de que uma conduta é contrária ao direito, ilícita, não exprime qualquer oposição lógica, mas apenas uma oposição teleológica entre ela e a conduta conforme ao direito, lícita, na medida em que se aceita que a ordem jurídica procura impedir aquela, mas não esta, ao ligar-lhe uma sanção que vai dirigida contra o indivíduo que assim se conduz, ou contra o indivíduo que com este tenha uma determinada relação. Como o ilícito é um fato definido na ordem jurídica, pode ele muito bem ser referido à unidade personificada desta ordem jurídica, ou seja, pode ser atribuído ao Estado. Isso sucede, de fato, em certos casos. O princípio de que o Estado não pode praticar um ilícito não é mantido na linguagem correntemente usada sem importantes exceções. Na verdade, não costuma atribuir-se ao Estado um delito que seja constituído através de sua sanção penal. Considera-se como sujeito do dever, a cuja violação pode ser ligada uma pena, o indivíduo que pela sua conduta violou o dever, como para uma atribuição ao Estado, segundo o uso linguístico dominante. Só podem ser tomados de conta deveres que hajam de ser cumpridos por indivíduos que para tal sejam designados, em conformidade com a ordem jurídica, como órgãos funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho. Presume-se que tais indivíduos, quando violam o dever que como órgãos do Estado lhe compete cumprir e cujo cumprimento é garantido por uma sanção penal, não atuam como órgãos do Estado. Somente quando eles atuem em cumprimento deste dever é que agem como órgãos, na medida em que só a conduta que se realiza em cumprimento do dever e já não uma conduta realizada em violação do dever é atribuída ao Estado e, portanto, não o Estado, mas só o indivíduo agente é encarado como delinquente potencial. Atribui-se ao Estado um dever que ele pode cumprir, mas não pode violar. Já acima foi explicado por que motivo não tem consistência a objeção de que uma tal atribuição não seja compatível com o conceito aqui desenvolvido de dever jurídico. Efetivamente, a violação de um dever estatuído pela ordem jurídica estadual e, portanto, este mesmo dever somente são atribuídos ao Estado quando tal dever tenha por conteúdo uma prestação do direito patrimonial. O seu cumprimento age de ser feito à custa do patrimônio do Estado e a execução forçada, na medida em que possa existir, se efetue também sobre o patrimônio do Estado.
A ordem jurídica pode determinar que, no caso de num processo judicial se verificar que foi executada uma pena contra um inocente, não só seja anulada a sentença penal e, portanto, a privação compulsória da liberdade ou da vida não deva ser considerada como pena, mas também que os prejuízos por tal fato, causados ao indivíduo atingido ou aos seus familiares, sejam indenizados por uma prestação feita à custa do patrimônio do Estado. Um determinado órgão estadual fica obrigado a realizar esta prestação. Se tal prestação é omitida, pode instaurar-se uma ação contra o Estado, disse, e o Estado pode ser judicialmente condenado a efetuar a referida prestação, e, o que de fato a custo acontecerá, mas no entanto não deixa de ser possível, se a sentença não é cumprida, poder-se-á realizar uma execução forçada sobre o patrimônio do Estado. Neste caso, disse que o Estado violou seu dever jurídico de indenizar os prejuízos causados pela execução da pena contra o inocente. Quer dizer, atribui-se ao Estado tanto o dever como o seu cumprimento e a sua violação. E desde que se considere que o patrimônio em questão é patrimônio do Estado, também se atribui ao Estado o padecimento da sanção. A mesma atribuição se opera quando o indivíduo, na sua qualidade de órgão estadual, quer dizer, através de um ato atribuível ao Estado, realiza um negócio jurídico pelo qual são criadas obrigações para o Estado que hão de ser cumpridas à custa de um patrimônio que é considerado patrimônio do mesmo Estado. A atribuição do delito, representado pelo não cumprimento da obrigação à pessoa do Estado, é possível, pois o fato delitual é definido na ordem jurídica estadual como pressuposto da sanção, isto é, como pressuposto da execução forçada a dirigir contra o patrimônio do Estado. Se, porém, é possível, como veremos, considerar o patrimônio em questão como patrimônio coletivo dos indivíduos pertencentes à comunidade jurídica que designamos como Estado, então também poderemos atribuir esta obrigação a estes indivíduos e falar de obrigações, deveres, coletivas dos membros do Estado. O dever funcional que o órgão viola quando não cumpre o dever do Estado, ou, o que é o mesmo, o dever coletivo dos membros do Estado, deve ser distinguido deste outro dever. Com efeito, este é constituído através da possível execução forçada do patrimônio do Estado, ao passo que aquele o é através de uma pena disciplinar dirigida contra o órgão que agiu contrariamente ao dever funcional. Aquele, e não este, é atribuído ao Estado ou aos membros componentes do Estado. Uma execução do patrimônio do Estado parece uma explicação absurda da situação eventualmente existente quando o próprio ato de coerção é atribuído ao Estado, e por isso, uma execução forçada do patrimônio do Estado parece significar um ato de coerção que o Estado dirige contra si próprio. Esta interpretação, no entanto, pode ser evitada. A situação efetiva é esta. A execução forçada há de operar-se contra a vontade do órgão em cuja competência se integra a administração daquela parte do patrimônio tomada em consideração. A sua recusa a conformar-se com a ordem do órgão estadual executivo é feita com violação do seu dever funcional. O ato de coação, a ser necessário, dirigir-se-á, de fato, contra este indivíduo. Como a atribuição é apenas uma operação mental possível, mas não necessária, a atribuição do padecimento do mal representado pelo ato de coerção ao Estado não é de forma alguma necessária e não deve ser feita quando se pretenda evitar a configuração de um ato de coerção dirigido pelo Estado contra si próprio. A execução forçada realiza-se, então, no patrimônio do Estado, mas não deve interpretar-se como sendo dirigida contra a pessoa do Estado. O indivíduo contra o qual se dirige a execução forçada de um patrimônio não tem de ser necessariamente o sujeito dos direitos que constituem esse patrimônio. As obrigações de prestação do Estado de caráter jurídico patrimonial são, assim, quando representadas sem o recurso a uma atribuição, obrigações do órgão estadual cuja conduta forma o conteúdo destas obrigações. São obrigações que hão de ser cumpridas à custa de um patrimônio que é considerado patrimônio do Estado. Elas são constituídas pela estatuição de uma sanção, a saber, de uma execução forçada, que se considera como dirigida contra este patrimônio, mas não como dirigida contra a pessoa do Estado. A execução forçada é dirigida contra a pessoa do órgão do Estado que tem de administrar este patrimônio. Se este patrimônio é atribuído ao Estado como sujeito dos direitos que formam o mesmo patrimônio, o Estado responde com o seu patrimônio pelo ilícito que um indivíduo cometeu pelo não cumprimento do dever, que na sua qualidade de órgão do Estado deveria ter cumprido.
Ao passo que, pelo que respeita às obrigações impostas ao Estado pelo direito internacional, são atribuídos à pessoa do Estado não só a obrigação, como também o padecimento do ato coercitivo que constitui a obrigação, quanto às obrigações impostas ao Estado pela ordem jurídica estadual, somente a obrigação, e já não também o padecimento do ato de coerção que a constitui, é atribuída à pessoa do Estado. O Estado, como pessoa jurídica, pode, de acordo com o seu uso linguístico dominante, praticar um ilícito, não cumprindo uma obrigação de prestar que lhe é imposta pela ordem jurídica estadual e, portanto, violando este seu dever de prestar. Mas a execução forçada do patrimônio do Estado, que a ordem jurídica estadual liga a este ilícito do Estado como sanção, não é interpretada como sendo dirigida contra a pessoa do Estado. Quer dizer que o Estado responde pelo ilícito que lhe é atribuído, não com a sua pessoa, mas apenas com seu patrimônio, enquanto que o órgão que se conduz contrariamente ao dever responde com a sua pessoa por este ilícito do Estado. Se, como mais tarde se mostrará, o patrimônio do Estado pode ser considerado patrimônio coletivo dos seus membros, a responsabilidade do Estado é a responsabilidade coletiva dos seus membros. Direitos do Estado. Se por direito subjetivo se entende um direito reflexo que se acha provido do poder jurídico, caracterizado acima, de fazer valer o não cumprimento do dever jurídico que se identifica com o direito reflexo, e se o sujeito do direito é o indivíduo a quem a ordem jurídica confere este poder, então os direitos considerados direitos do Estado são direitos do indivíduo, que na sua qualidade de órgão do Estado há de exercitar este poder jurídico. Na atribuição ao Estado, exprime-se a referência à ordem jurídica estadual, que estabelece que o poder jurídico deve ser exercido por um determinado indivíduo, e também o dever ou obrigação cujo não cumprimento é feito valer através do poder jurídico é interpretado como dever existente em face do Estado, e o direito reflexo que se identifica com este dever é interpretado como direito reflexo do Estado. De fato, a conduta devida de um indivíduo apenas pode ser realizada em face de um outro indivíduo ou de vários outros indivíduos, mas o exercício do direito reflexo, isso é, a correspondente conduta do outro ou dos outros indivíduos em face dos quais o dever existe e que está codeterminada na conduta devida, pode constituir função de um indivíduo que tem a qualidade de um órgão do Estado. Quer dizer, esta conduta pode ser atribuída ao Estado. Tal é o caso quanto a certas obrigações de prestar, por exemplo, quanto à obrigação de prestar serviço militar ou a obrigação de pagar impostos. A prestação de serviço militar é recebida pelos órgãos militares do Estado. A prestação pecuniária do imposto é recebida pelos órgãos ou repartições de finanças do Estado, e esta recepção constitui conteúdo dos respectivos deveres funcionais. Mas, como só é dizer-se, eles não recebem a prestação para si, tal como um indivíduo, como patrão, recebe para si a prestação do seu empregado, ou um indivíduo, como credor, recebe do devedor a prestação pecuniária para si. Eles recebem estas prestações para o Estado. Quer isso dizer que a recepção é considerada como função do Estado, é atribuída ao Estado. Na hipótese da obrigação de pagar imposto, acresce ainda que a prestação pecuniária não vai para o patrimônio do indivíduo que funciona como órgão do Estado, mas para um patrimônio que é considerado patrimônio do Estado. O dever de prestar serviço militar e o dever de pagar impostos são considerados como deveres de direito público. A mesma situação se apresenta, porém, na hipótese de deveres de prestar de caráter jurídico privado, que são criados através de negócios jurídicos que o Estado, quer dizer, um determinado indivíduo como órgão do Estado a quem a ordem jurídica confira poder para tanto realiza. Também o exercício do poder jurídico de instaurar o processo conducente à execução da sanção, estatuída pela ordem jurídica como reação contra o não cumprimento dos deveres aqui considerados, se processa através de um indivíduo qualificado como órgão estadual, e é, como função estadual, atribuído ao Estado. Se se toma em linha de conta que esses deveres não são estatuídos no interesse dos indivíduos que têm de receber a prestação e de fazer valer o seu não cumprimento, e se admite que é o interesse do Estado que é garantido com a estatuição destes deveres, com isso só se poderá significar, uma vez que só os indivíduos podem ter interesse, que esses deveres são estatuídos no interesse da coletividade, quer dizer, de todos os indivíduos pertencentes à comunidade jurídica. E então,
podemos atribuir o recebimento da prestação e o exercício do poder jurídico, em vez de a pessoa fictícia do Estado, aos indivíduos pertencentes à comunidade jurídica. Quer dizer, podemos considerar os indivíduos que receberão a prestação não só como órgãos do Estado, mas também como órgãos do povo que forma o Estado, isso é, dos indivíduos pertencentes à comunidade jurídica. Nessa medida, é possível considerar os direitos em questão como direitos coletivos desses indivíduos. Por vezes, os deveres de omissão, que formam a maior parte do direito penal, são entendidos no sentido de que não têm existência somente em face dos indivíduos que são imediatamente afetados pela sua violação, mas mediatamente também existem em face do Estado, e fala-se por isso, especialmente com vista ao fato de a violação destes deveres ser feita valer através do acusador público, como órgão do Estado, de um direito do Estado à omissão desses delitos. Dizer que a omissão do delito tem de realizar-se em face do Estado pressupõe a aceitação de que o delito não é uma conduta que apenas seja prejudicial ao indivíduo por ela imediatamente afetado, mas que também é prejudicial à comunidade, quer dizer, de que é uma conduta que lesa o interesse de todos os indivíduos pertencentes à comunidade jurídica, o que se revela precisamente no fato de ele dever ser perseguido não por aqueles que são imediatamente prejudicados, mas por um indivíduo que funciona como órgão da comunidade jurídica e que defende o interesse desta comunidade, ou seja, o de todos os seus membros. Com base nesta consideração, também neste caso se pode falar de direitos coletivos dos membros do Estado. Por vezes, fala-se ainda de um direito do Estado a punir o delinquente. Um tal direito, como direito reflexo, só existe quando exista um dever jurídico de suportar a pena, quer dizer, quando a conduta através da qual o indivíduo se subtrai a uma pena que lhe foi aplicada está ligada a uma nova pena. De especial importância são os direitos reais e, particularmente, os direitos de propriedade do Estado. Com efeito, estes formam o núcleo do patrimônio que se considera como patrimônio do Estado, o qual, como acima se mostrou, desempenha o principal papel da atribuição operada em relação ao Estado como aparelho burocrático de funcionários e, por conseguinte, também na atribuição daquela função que se designa como administração estadual imediata. O direito de propriedade de um indivíduo sobre uma coisa consiste em que todos os outros indivíduos são obrigados a suportar o exercício do poder de disposição que este indivíduo tem sobre a coisa, o seu uso, o seu não uso e até a sua destruição, e que o indivíduo em face do qual existe o dever de tolerância de todos os outros tem o poder jurídico tanto de dispor da coisa através de negócio jurídico, como de fazer valer através de ação judicial o não cumprimento do dever de tolerância por parte daqueles outros indivíduos. Nos casos normais, compete a um e mesmo indivíduo tanto o poder de disposição de fato como o poder de disposição jurídico-negocial, e bem assim o exercício do poder jurídico. Esse indivíduo é o proprietário da coisa. Se descrevermos aquela situação que é designada como direito de propriedade do Estado sobre uma coisa sem recorrer a uma atribuição, teremos de dizer que o poder de disposição de fato e jurídico-negocial sobre a coisa é reservado a determinados indivíduos que realizam os atos de disposição segundo o princípio da divisão do trabalho e no cumprimento de um dever funcional. E é reservado por modo tal que todos os outros indivíduos são obrigados a suportar estes atos e, assim, são excluídos do poder de disposição sobre a coisa. Assim como teremos de afirmar que o poder jurídico de fazer valer, através de ação judicial, o não cumprimento dos deveres de tolerância, é conferido a determinados indivíduos que possuem a mesma qualificação daqueles a quem é reservado o poder de disposição de fato e o poder de disposição jurídico-negocial. Não é claramente ao mesmo indivíduo que compete o poder de disposição, de fato e jurídico-negocial, sobre a coisa e o exercício do poder jurídico. Pelo contrário, as funções consideradas são distribuídas por diferentes indivíduos. A tal propósito, deve notar-se que também o poder de disposição de fato sobre a coisa, que é a vida como propriedade do Estado, especialmente o seu uso, não compete a todos os indivíduos que são membros do Estado.
Uma casa ou uma viatura pertencentes ao Estado apenas podem ser utilizadas por determinados indivíduos de um modo juridicamente regulado, mas, mesmo quando todas as funções consideradas fossem reunidas nas mãos de um indivíduo com a referida qualificação, o que efetivamente nunca acontece, não consideraríamos este indivíduo como proprietário, pois presumir-se-ia que tanto nesta como na outra hipótese as funções são confiadas ao indivíduo que as exerce, não no interesse dele, mas no interesse da coletividade, quer dizer, de todos os indivíduos que pertencem à comunidade constituída pela ordem jurídica. Por outras palavras, que o direito em questão serve não à proteção do interesse do referido indivíduo, mas de um interesse da comunidade. A suposição com correspondência nas circunstâncias de fato ou apenas fictícia de um tal interesse da comunidade fornece o critério de uma atribuição das funções consideradas, exercidas por determinados indivíduos na sua qualidade de órgãos estaduais e, por conseguinte, do direito em questão aos membros da comunidade. De fato, esta atribuição aos membros da comunidade estadual é implicada pela atribuição à pessoa fictícia do Estado, na hipótese de atribuição de direitos de propriedade. A estatização da propriedade é sempre entendida como comunização, socialização da propriedade. As duas expressões são usadas como sinônimas. Neste sentido, propriedade do Estado é propriedade coletiva, patrimônio do Estado, patrimônio coletivo dos membros do Estado. Quer dizer, a atribuição, assim como se faz à pessoa do Estado, pode fazer-se aos indivíduos reais que formam a comunidade designada como Estado e constituída pela ordem jurídica. Em ambos os casos, ela envolve uma ficção. No uso corrente da linguagem, uma está incluída na outra. Se acentua uma, se diz que os indivíduos que exercem as funções da propriedade são órgãos do Estado, a propriedade é propriedade do Estado. Se acentua a outra, se diz que esses indivíduos representam o povo, a propriedade é propriedade do povo. A chamada auto-obrigação do Estado, o Estado de Direito. Somente com base na análise do conceito de Estado acima realizada, pode corretamente entender-se o que a teoria tradicional designa por auto-obrigação do Estado, e descreve como uma situação de fato que consistiria em que o Estado, existente como realidade social independentemente do direito, cria primeiramente o direito e depois se submete, por assim dizer, de livre vontade ao direito. Só assim ele seria Estado de Direito. Em primeiro lugar, deve observar-se que um Estado não submetido ao direito é impensável. Com efeito, o Estado apenas é existente nos atos do Estado, que são atos postos por indivíduos e são atribuídos ao Estado como pessoa jurídica. E tal atribuição apenas é possível com base em normas jurídicas que regulam especificamente estes atos. Dizer que o Estado cria direito significa apenas que indivíduos cujos atos são atribuídos ao Estado com base no direito criam o direito. Isso quer dizer, porém, que o direito regula a sua própria criação. Não há, nem pode haver, lugar a um processo no qual o Estado, que na sua existência seja anterior ao direito, crie o direito e depois se lhe submeta. Não é o Estado que se subordina ao direito por ele criado, mas é o direito que, regulando a conduta dos indivíduos, especialmente a sua conduta dirigida à criação do direito, submete a si esses indivíduos. De uma auto-obrigação do Estado apenas se poderia falar no sentido de que os deveres e direitos que são atribuídos à pessoa do Estado são estatuídos por aquela mesma ordem jurídica cuja personificação é a pessoa do Estado. Esta atribuição ao Estado, isto é, a referência à unidade de uma ordem jurídica e a personificação desta, daí mesmo resultante, é, como importa sempre acentuar, uma operação mental, um instrumento auxiliar do conhecimento. O que existe como objeto do conhecimento é apenas o direito. Se o Estado é reconhecido como uma ordem jurídica, se todo Estado é um Estado de direito, esta expressão representa um pleonasmo, porém, ela é efetivamente utilizada para designar um tipo especial de Estado, a saber, aquele que satisfaz aos requisitos da democracia e da segurança jurídica. Estado de Direito, nesse sentido específico, é uma ordem jurídica relativamente centralizada, segundo a qual a jurisdição e a administração estão vinculadas às leis, isto é, às normas gerais que são estabelecidas por um parlamento eleito pelo povo, com ou sem a intervenção de um chefe de Estado, que se encontra à testa do governo,
os membros do governo são responsáveis pelos seus atos, os tribunais são independentes e certas liberdades dos cidadãos, particularmente a liberdade de crença e de consciência e a liberdade de expressão do pensamento, são garantidas. Centralização e descentralização. Se o Estado é concebido como uma ordem de conduta humana, e desse jeito como um sistema de normas que são vigentes tanto temporal como espacialmente, então o problema de um desmembramento territorial do Estado em províncias ou em chamados Estados-membros é um problema especial do domínio espacial da validade das normas que formam a ordem estadual. A figuração corrente do Estado parte do pressuposto singelo de que todas as normas que formam a ordem estadual valem por forma igual para todo o território do Estado, ou na medida em que as referimos à pessoa da autoridade que põe as normas. Provém de uma única instância, de que uma única instância domina, de um centro, todo o território do Estado. A figuração corrente do Estado parte do pressuposto singelo de que todas as normas que formam a ordem estadual valem por forma igual para todo o território do Estado, ou, na medida em que as referimos à pessoa da autoridade que põe as normas, provém de uma única instância, de que uma única instância domina, de um centro, todo o território do Estado. Nesta última figuração, do chamado Estado unitário, entremistura-se, contudo, com a noção do domínio espacial de validade das normas que formam a ordem estadual, a noção da unidade e pluralidade dos órgãos criadores das normas. As duas noções, porém, devem ser claramente distinguidas e, na medida em que, no conceito de Estado unitário, se exprime a oposição entre centralização e descentralização, na medida em que o Estado unitário, como comunidade jurídica centralizada, é contraposto ao tipo da comunidade jurídica descentralizada, esta oposição pode primariamente figurar-se pura e simplesmente na perspectiva do domínio espacial de validade das normas que formam a ordem estadual. Estatisticamente, portanto, e sem o recurso ao momento dinâmico da unidade ou pluralidade dos órgãos criadores das normas. A ideia de que as normas estaduais valem da mesma forma para todo o território do Estado é favorecida pela suposição de que a ordem jurídica estadual apenas consta de normas gerais, de que a ordem estadual se identifica com as normas postas em forma de lei. Com efeito, o caso em que as leis estaduais valem para todo o território do Estado, em que, portanto, não há leis estaduais que apenas valham para um domínio parcial do Estado, é bastante frequente. Se por poder do Estado apenas se tem em vista o poder legislativo, então a concepção do Estado como uma comunidade jurídica centralizada, por sua própria essência, não colide demasiadamente com a realidade jurídica histórica, com as ordens jurídicas positivas. Se, porém, temos em vista as normas individuais que concretizam as normas gerais das leis e que são postas pelo ato administrativo e pela sentença judicial, pois que estas normas individuais pertencem, tanto como as gerais, à ordem jurídica estadual, então verifica-se que um Estado positivo a custo corresponderá jamais quer à ideia de Estado unitário, quer à ideia de centralização. Com efeito, mesmo que as normas gerais legisladas sejam editadas com validade para todo o território do Estado, o certo é que, em regra, se realiza a concretização das leis em normas individuais que, em certo sentido, apenas valem para domínios parcelares, e essas normas individuais são postas por órgãos aos quais apenas é conferida uma competência para produzir normas espacialmente limitada a uma região parcelar. Os estados históricos, isto é, as ordens jurídicas positivas dos estados singulares, nem são completamente centralizadas, nem completamente descentralizadas. São sempre parcialmente centralizadas e correlativamente parcialmente centralizadas, aproximando-se ora mais de um, ora mais de outro tipo ideal. Idealmente, uma comunidade jurídica centralizada é aquela cujo ordenamento consta única e exclusivamente de normas jurídicas que valem para todo o território do Estado, enquanto uma comunidade jurídica descentralizada é idealmente aquela cujo ordenamento consta de normas que apenas vigoram para domínios territoriais parcelares. Dizer que uma comunidade jurídica se desmembra em regiões ou parcelas territoriais significa que todas as normas, ou apenas certas normas deste ordenamento, apenas vigoram para territórios parcelares. Neste último caso, a ordem jurídica que constitui a comunidade jurídica é integrada por normas com diferentes âmbitos espaciais de validade.
Em caso de descentralização completa e não descentralização simplesmente parcial, não pode haver, porém, além das normas válidas para domínios parciais, quaisquer normas válidas para todo o território. Como, porém, a unidade do território se determina pela unidade de validade das normas, parece questionável se, no caso ideal de pura descentralização, se pode falar ainda de um território global e de um ordenamento estadual. É que a descentralização somente pode existir na medida em que se trate de desmembramento de uma e mesma comunidade jurídica, de um e mesmo território. Se a descentralização fosse tão longe que ficassem várias comunidades jurídicas, várias ordens jurídicas, umas ao lado das outras, com domínios territoriais de validade distintos, separados uns dos outros, sem que, à falta de qualquer comunidade, por mais frouxa que fosse, estes territórios pudessem ser considerados domínios parcelares de um território global, então pareceria ultrapassado o limite extremo dentro do qual a descentralização ainda é possível. Somente uma pluralidade de comunidades ou ordens jurídicas colocadas umas ao lado das outras, sem uma ordem global que as abranja a todas, as delimite umas em face das outras e constitua uma comunidade global, como mostraremos, impensável. E assim como todos os estados, na medida em que são considerados como comunidades jurídicas coordenadas umas com as outras, têm de ser considerados como membros de uma comunidade internacional compreensiva. Assim também, todos os territórios ou regiões do Estado têm de ser considerados como domínios parcelares do âmbito espacial de validade da ordem jurídica universal. Se a descentralização total, segundo a própria ideia, apenas existe na medida em que não haja quaisquer normas válidas para todo o território, ela só poderá ser entendida se tivermos em conta a necessária unidade do ordenamento, no sentido de que não pode haver quaisquer normas postas com validade para todo o território, mas que pelo menos a norma fundamental pressuposta surge como válida para todo o território. Território esse que, de conformidade com o ordenamento parcial, em que a delega a mesma norma fundamental, se desmembra em domínios parcelares. Pelo menos, tem de ser constituída nesta norma fundamental a unidade de todo o território, ao mesmo tempo que a unidade da ordem jurídica global, que abarca todas as comunidades jurídicas como ordenamentos parciais. O caso extremo da descentralização é simultaneamente, portanto, o caso limite da coexistência de uma pluralidade de comunidades jurídicas. O pressuposto mínimo para que se possa falar ainda de descentralização é, ao mesmo tempo, o requisito mínimo indispensável para que possa ser pensada uma pluralidade de comunidades jurídicas. Se nos fixarmos nessa noção essencial, então só poderemos querer falar também de descentralização num sentido mais estrito quando a unidade de todo o território seja constituída por normas positivamente postas, e não simplesmente pela norma fundamental pressuposta. No entanto, isto é de reduzida importância, logo até porque a realidade jurídica também não ultrapassa estes limites estritos e o caso extremo de descentralização que o direito positivo nos apresenta, o desmembramento da comunidade internacional em estados singulares, também corresponde a este conceito de descentralização em sentido estrito. Se as normas de uma ordem jurídica têm diferentes âmbitos espaciais de validade, existe a possibilidade, se bem que não a necessidade, de para diferentes domínios parcelares vigorarem normas de diferentes conteúdos. A unidade formal do território jurídico não tem de estar ligada à unidade material do conteúdo jurídico. No caso limite teórico, em que a unidade do território é constituída apenas pela norma fundamental pressuposta e em que todas as normas postas apenas têm vigência para domínios territoriais parcelares, existe uma ordem jurídica unitária sem que valha para todo o território qualquer conteúdo jurídico positivo comum. A necessidade de uma diferenciação de conteúdo da ordem jurídica relativamente a diferentes domínios territoriais parcelares pode resultar de diversas causas. Diferenças geográficas nacionais ou religiosas no material a regular juridicamente reclamam consideração através de um desmembramento territorial da comunidade jurídica, e isto tanto mais quanto maior for a extensão do território jurídico e quanto maior for a possibilidade de diferenciação apresentada pelas relações de vida a formar. Esta diferenciação de conteúdo da ordem jurídica sob o aspecto territorial, única que corresponde à natureza da descentralização, deve ser distinguida de uma diferenciação de conteúdo da mesma ordem jurídica feita simplesmente em atenção ao elemento pessoal.
Podem ser estabelecidas com validade para todo o território jurídico normas de diferente conteúdo para indivíduos de diferente qualificação, de diferente língua, religião, raça, sexo, etc., ou ainda de diferente profissão. Se também nesta hipótese se pretende falar de um desmembramento do Estado, trata-se de um desmembramento segundo o princípio da personalidade, e não como significa o desmembramento do Estado no sentido próprio e habitual da palavra, segundo o princípio da territorialidade. Pode também falar-se de um sistema provincial, na medida em que se designa por província o domínio parcial de validade delimitado pura e simplesmente em função do território. Como resulta com clareza de quanto até aqui foi dito, o problema da centralização e descentralização, como o problema do desmembramento territorial das comunidades jurídicas, é primariamente um problema do domínio espacial de validade das normas que formam a ordem jurídica. Só secundariamente acresce a este momento estático do domínio espacial de validade das normas um momento dinâmico, que, se bem que completamente diferente e independente do primeiro, no entanto, é usado de uma maneira indistinta em combinação com ele quando se fala de centralização e descentralização. Enquanto que, do primeiro ponto de vista, se olham as normas em vigor tomando simplesmente em conta o seu diferente domínio espacial de validade, a visualização colhida da segunda perspectiva dirige-se ao tipo e modo de criação dessas normas de diferente domínio de validade, ao ato de fixação das normas e, consequentemente, aos órgãos que as estabelecem. Neste caso, procura distinguir-se conforme as normas que vigoram para todo o território jurídico ou apenas para territórios parcelares. Foram postas por um só órgão ou por uma pluralidade de órgãos. E, se bem que tanto uma comunidade jurídica centralizada como uma comunidade jurídica descentralizada, em sentido estático, sejam possíveis, tanto no caso da unidade como na hipótese de pluralidade dos órgãos criadores do direito, no entanto, ao conceito de centralização liga-se predominantemente a representação de normas, com validade para todo o território jurídico, que são postas por um único órgão este que forma como que o centro da comunidade e que também, espacialmente por qualquer forma, se situa no centro. Enquanto que ao conceito de descentralização vai ligada a ideia de uma pluralidade de órgãos estes não colocados no centro, mas espalhados por todo o território jurídico, que apenas são competentes para estabelecer normas com validade para territórios parcelares. A propósito, importa notar que não só a criação de normas jurídicas, mas também a sua aplicação, todas as funções estatuídas por uma ordem jurídica, em suma, podem, neste sentido dinâmico, ser centralizadas ou descentralizadas, quer dizer, ser realizadas por um único órgão ou por uma pluralidade de órgãos. A centralização do sentido dinâmico atinge o grau máximo quando todas as funções são realizadas apenas por um único órgão, especialmente quando todas as normas de uma ordem jurídica, tanto as gerais como as individuais, são criadas e aplicadas por um e mesmo indivíduo. A descentralização em sentido dinâmico alcança o grau mais elevado quando todas as funções podem ser exercidas por todos os indivíduos subordinados à ordem jurídica. Uma e outra são apenas casos limite, ideais, que não se encontram na realidade social. As funções estatuídas numa ordem jurídica nunca podem ser realizadas por todos, assim como nunca o podem ser por um único indivíduo. A superação do dualismo de direito e Estado. Uma vez reconhecido que o Estado, como ordem de conduta humana, é uma ordem de coação relativamente centralizada e que o Estado, como pessoa jurídica, é a personificação desta ordem coerciva, desaparece o dualismo de Estado e direito como uma daquelas duplicações que tem a sua origem no fato de o conhecimento hipostasiar a unidade. E uma tal expressão de unidade é o conceito de pessoa, por ele mesmo constituída no seu objeto. Então, o dualismo de pessoa do Estado e ordem jurídica surge, considerado de um ponto de vista teorético gnoseológico, em paralelo com o dualismo igualmente contraditório de Deus e mundo. Assim como a teologia afirma o poder e a vontade como essência de Deus, assim também o poder e a vontade são considerados pela teoria do Estado e do direito como essência do Estado. Assim como a teologia afirma a transcendência de Deus em face do mundo e, ao mesmo tempo, a sua imanência no mundo,
Assim também a teoria dualista do Estado e do direito afirma a transcendência do Estado em face do direito, a sua existência metajurídica e, ao mesmo tempo, a sua imanência ao direito. Assim como Deus criador do mundo, no mito da sua humanização, tem de vir ao mundo, de submeter-se às leis do mundo, o que quer dizer a ordem da natureza, tem de nascer, sofrer e morrer, assim também o Estado, na teoria da sua autovinculação, tem de submeter-se ao direito por ele próprio criado. E, assim como o caminho para uma autêntica ciência da natureza somente foi desimpedido através do panteísmo, que identifica Deus com o mundo, quer dizer, com a ordem de natureza, também a identificação do Estado com o direito, o conhecimento de que o Estado é uma ordem jurídica, é o pressuposto de uma genuína ciência jurídica. Quando, porém, penetramos a identidade de Estado e direito, quando compreendemos que o direito positivo, que não deve ser identificado com a justiça, é precisamente aquela mesma ordem de coerção que o Estado se apresenta como sendo um conhecimento que não se deixe prender a imagens antropomórficas, mas penetre através do véu da personificação até as normas postas por atos humanos, então é absolutamente impossível justificar o Estado através do direito. Assim como é igualmente impossível justificar o direito pelo direito, quando esta palavra não seja empregada primeiro no sentido de direito positivo, e depois no sentido de direito justo, de justiça. Então, a tentativa de legitimar o Estado como Estado de direito revela-se inteiramente infrutífera, porque, como já foi acentuado, todo Estado tem de ser um Estado de direito no sentido de que todo Estado é uma ordem jurídica. Isso, no entanto, não coenvolve qualquer espécie de juízo de valor político. A limitação já referida do conceito de Estado de Direito a um Estado que corresponda às exigências da democracia e da segurança jurídica implica a ideia de que apenas uma ordem coercitiva assim configurada pode ser tida como verdadeira ordem jurídica. Uma tal suposição, porém, é um preconceito jusnaturalista, também uma ordem coerciva relativamente centralizada que tenha caráter autocrático e, em virtude da sua flexibilidade ilimitada, não ofereça qualquer espécie de segurança jurídica, é uma ordem jurídica e a comunidade, por ela constituída, na medida em que se distinga entre ordem e comunidade, é uma comunidade jurídica e, como tal, um Estado. Do ponto de vista de um positivismo jurídico coerente, o direito, precisamente como o Estado, não pode ser concebido senão como uma ordem coerciva de conduta humana, com o que nada se afirma sobre o seu valor moral ou de justiça. E então, o Estado pode ser juridicamente apreendido como sendo o próprio direito, nada mais, nada menos. Esta superação metodológico-crítica do dualismo Estado-Direito é, ao mesmo tempo, a aniquilação impiedosa de uma das mais eficientes ideologias da legitimidade. Daí a resistência apaixonada que a teoria tradicional do Estado e do direito opõe à tese da identidade dos dois, fundamentada pela teoria pura do direito.